Amém. Você pode se assentar? Cadê o... Fica aí comigo, pai. Isso aqui é parceria, irmão. Tem que ter fechamento aqui, ó. O Guiel casou, irmão. Se o Guiel casou, todo mundo que casa, irmão. Casou, Guiel? Ela ainda não se arrependeu? Não vai se arrepender, né? Tá louco. Glória a Deus. Irmão, você tá feliz com Jesus? Diga amém. Amém de homem, irmão. Amém. É isso, irmão. A gente tem esse negócio, né? Do orgulho do homem, né? Da competitividade do homem. Esses dias atrás o Rubão veio aqui. Rubão, coach aí dos caras do Mr. Olímpia e tal. Aí ele falou pra mim, vamos treinar comigo? Eu falei, não, com você eu não vou. Daí ele falou, não, vamos treinar comigo, cara. Eu falei, não, Rubão, meu negócio é que o meu treino é diferente. Ele falou, você treina o quê? ABC, AB? Eu falei, eu treino fofo. Meu negócio é treinar de boa, não machucar, ficar de boa. Ele falou, não, mano, vamos treinar comigo, vai ser legal. Eu cheguei lá na academia, tava o Bruno Lopes e o Sanches, irmão do céu. Os caras tudo na academia. Eu falei, quanto tempo você treina? 20 anos, o outro, 23 anos. Os caras falaram, quanto tempo você treina? Eu falei, 20 dias. A gente começou a treinar, irmão, só que o orgulho do homem é uma coisa complicada, né? A gente não pode diminuir o peso, não, deixa o mesmo peso aí, irmão. Os caras fazendo 15 repetições, eu fazia 3, eu contava 1, 7, 15, fechou. O problema do coach Rubens é que ele conta, irmão, conta repetição de série, isso é terrível, irmão. Ele sabia a verdade. Mas estou muito feliz de poder compartilhar uma mensagem com você, homem de Deus. Tem homem de Deus aí? Aleluia. Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 3. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Se vocês puderem colocar aí no telão pra gente também. Gênesis 3, versículo 6. Você que achou, diga eu. Bora então. Irmão, antes de mais nada, eu só queria deixar claro aqui que o Felipe se equivocou aqui no ofertório. Ele disse que o Léo que nunca trabalhou, irmão. Ele disse isso, você ouviu? Falei, pô, já é pastor, o cara já desmerece nosso trabalho, né? O pessoal pergunta pra nós, fala, você é pastor ou você trabalha também? É uma sacanagem isso aí, mas tá bom, mano, eu entendi sua intenção. Vamos lá, Gênesis 3, vamos ler o versículo 6. Se você é homem, então lê aqui comigo no 3, 1, 2, 3. Irmão, melhor coisa desse culto, qualquer momento, qualquer coisa que eu precisar que você faça, eu vou falar, fala então você é homem, que você mexe com o homem nessa hora. Irmão, aqui a gente está lendo a história que talvez todos aqui conheçam, eu acredito que todos aqui conhecem. A história do Jardim do Éden, de Adão e Eva. Talvez você não conhece mais nenhuma história na Bíblia, mas essa aqui eu tenho certeza que você conhece. A história da criação. E na história da criação, Deus fez um homem. E quando Deus faz o homem, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então eu farei para ele uma ajudadora. Eu farei para ele alguém que vai acompanhar ele, alguém que vai estar com ele. Então, irmão, o casamento não é questão de, mas eu não quero casar, mas eu quero casar, mas eu preciso de alguém que seja ideal para mim, eu preciso de alguém que seja parecida comigo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Pastor, eu casei errado. A gente escuta diversas coisas e muito se diz a respeito disso, mas fato é que não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem fique só. E aqui Deus estabelece o padrão de casamento. E aqui nesse casamento, no primeiro homem e mulher, no primeiro casal da terra, ela é tentada, ela começa a se envolver com algo que o Senhor havia dito para que não se envolvesse. A mulher, repete comigo, a mulher, ela começa a se envolver com o que era o que Deus havia proibido, o que Deus havia dito que não deveriam fazer, e ela começa a se envolver. Ela vai, ela olha, ela vê o fruto, ela passa, dá uma olhada na árvore, conversa com a serpente. Pode voltar o texto aqui, não precisa sair não, pode deixar aqui. Então ela vai lá e ela come do fruto, e a última linha diz o quê? Comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aqui nesse momento está falando de uma mulher que pecou, mas não apenas pecou, como também levou o seu marido a pecar, como seu marido também pecou.
Muito se diz a respeito desse texto, muitos estudiosos da Bíblia dizem inclusive que Adão estava com ela, porque ela diz que ela comeu e logo deu ao seu marido também para que ele comesse. Então, o desgoverno de Adão começa nesse momento, irmão. O desgoverno do casamento de Adão está acontecendo aqui, bem diante dos nossos olhos. Esse homem abriu mão do governo por alguns instantes, de repente, a mulher dele, além de estar fazendo algo, ela também leva ele a errar. Agora, pensa junto comigo aqui. Quem comeu do fruto primeiro? Foi Adão ou foi Eva? 1, 2, 3? Eva. Quem que trocou ideia com a serpente? Foi Adão ou foi Eva? Eva. Eva está trocando ideia com a serpente, enquanto Adão está lá, viajando, moscando. Ah não, minha mulher é mulher de Deus. E realmente, Deus havia criado os dois. Mas de repente, Eva começa a conversar com a serpente. De repente, Eva começa a dar ouvidos à serpente. E aqui tem um ponto muito crucial para nós, irmãos. Você, quem é casado, levanta a mão aí para eu ver. Aí, tem um feliz que é casado, glória a Deus. Força, guerreiros. Irmão, você que é casado, você sabe o desafio que é ser casado. Tem dia que você tem que provar para sua mulher que ela está errada. O dia é terrível, irmão. Até hoje eu não consegui concluir esse dia com sucesso. Irmão do céu, é tanta discussão, é tanta treta. Porém, é aí que o nosso governo é formado. O governo do homem é formado quando ele tem que governar a sua mulher. Eu me lembro de um dia estar conversando com o Tião, e o Tião me disse algo muito poderoso que o Leandro falou para ele. Ele foi se aconselhar um dia com o Leandro e falou: ô Leandro, eu não aguento mais a Fabi, eu estou nas tretas, estou nas brigas. Aí o Leandro olhou para ele e falou: ô Tião, deixa eu te falar uma coisa. O seu chamado, 90% do seu chamado está dentro da sua esposa. 90% do seu chamado está dentro da sua mulher, da mulher que Deus te deu. Porque ela tem a capacidade de te desenvolver para quem você vai se tornar. Ela tem a capacidade de te desenvolver para quem você precisa ser e do homem governante que você precisa ser. Então por isso é muito importante, meu irmão, que você não seja um bananão, que deixa a mulher governar a casa e você abre mão do governo. Aqui nesse momento, Adão deixou Eva governar, ela tomou as rédeas, ela disse o que precisava ser feito. E por governo eu não estou dizendo de você ser o cara que manda ou o cara que faz tudo, mas eu estou dizendo do governo espiritual da sua casa. A direção da sua casa depende de você. Diga amém para isso. Irmão, a direção da sua casa, a direção do seu relacionamento, a direção da sua família depende de você. Depende da sua vida. Sabe, o homem é o ponto central de uma casa. E se o homem é um ponto central de uma casa, qual é a primeira pessoa que Satanás quer atingir para derrubar uma casa? Quem é a igreja? O homem. O homem. Se você é o ponto central da sua casa, quem vai ser a primeira pessoa que Satanás vai tentar atingir para derrubar a sua casa? Irmão, você. Você é o primeiro ponto que Satanás quer atingir para derrubar uma casa. Porque se você for frouxo, ele pode entrar. Diga, vixe. Irmão, se você não estiver na sua posição assim como Adão não estava, ele pode trocar uma ideia com Eva. Mas agora, a gente vai continuar lendo isso aqui, versículo 7. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira para fazerem para si aventais. Versículo 8, vamos ler aqui, todos juntos. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Repete comigo: esconderam-se da presença do Senhor. Perceba, quando o homem cai, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele se esconde da presença do Senhor. Quando Satanás tentar você e tentar entrar na sua casa para destruir o seu relacionamento, para destruir o seu casamento, a primeira coisa que você vai fazer depois que você cair é se esconder da presença do Senhor. Satanás quer afetar as nossas casas através dos homens que estão aqui, fazendo você sair da sua posição. Saindo da sua posição, a sua mulher, ela começa a tomar uma outra posição que não era dela, e então agora Satanás está reinando na sua casa.
E aí você se perde do lugar que você nunca deveria ter saído, do lugar de comunhão com Deus. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. E então vem o versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Próximo. E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual proibi de comer? Próximo. E disse o homem: foi a mulher que me deste. Repete comigo: foi a mulher que me deste. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Sabe a fala de quem é essa aqui, irmão? É a fala de um homem que abandonou o governo da sua casa. É a fala de um homem que abandonou o governo do seu relacionamento. Irmão, não estou falando sobre um governo, um relacionamento autoritário, onde só você pode falar e a sua mulher não tem voz. Não, o Felipe falou algo aqui muito precioso na oferta, sobre você conversar com a sua esposa, você falar com a sua mulher. Aí você vai falar: Léo, mas eu não sou casado. Então já pega e vai anotando tudo que eu estou falando isso aqui, irmão, para você entrar no coração certo no seu casamento. Se você entrar com o entendimento correto de que Deus confiou o governo na sua mão, o governo da sua casa está nas suas mãos. O BP estava pregando isso aqui antes, falando sobre o governo dos filhos, o governo da casa. Irmão, se Satanás vai tentar contra os homens, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para um levantar do inimigo contra o nosso casamento, um levantar do inimigo contra a nossa vida. Alguns dias atrás o Alex, ele profetizou algo. Ele falou: cara, eu via que existia um levantar contra a vida de vocês. E na hora o Espírito Santo me encheu de expectativa. E eu respondi para ele, eu falei: Alex, eu estou em paz. Sabe por quê? Ele falou: por quê? Eu falei: porque só existe um levantar contra quando existe um mover a favor. Irmão, se existe um mover a favor na sua vida, vai existir um levantar contra. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que o mover a favor é muito maior do que um levantar contra a sua vida. Se Satanás vai levantar contra a sua casa, contra a sua vida, irmão, fica em paz, porque existe um mover a favor da sua vida, e aquele que é por nós é muito maior do que aquele que é contra nós. Então nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, mas nós não podemos abandonar esse lugar, irmão. Irmão, a mulher clama por um homem que governe ela. Talvez ela não vai saber como falar, talvez ela não vai saber como dizer, mas ela clama. Algum tempo atrás a gente foi fazer uma viagem de avião, eu e a minha esposa, Raíssa. E a gente estava indo, e a gente foi para os Estados Unidos. E quando a gente foi uma viagem muito traumática. Ela pegou trauma de avião. O avião ficava rodando, ele não conseguia pousar. E aí nessa ela pegou trauma. E aí a gente foi fazer outra viagem. A gente foi fazer fui ministrar na igreja do Samuel com a Fabiola lá em Maceió. Aí tá indo eu e a Raíssa. Aí quando eu falei pra ela, eu falei: amor, você vai comigo pra Maceió? Ela: não vou. Eu falei: ih, Eva, como que não vai? Ela: eu não vou. Eu falei: mas como você não vai? Ela falou: eu não vou. Eu falei: por quê? Porque eu tenho medo de avião. Eu falei: quer ir nadando? Quer ir de ônibus? Ela: não, eu não vou e pronto. Irmãos, não tem uma coisa que mexe com o homem quando a mulher fala desse jeito, irmão. As irmãs precisam. Depois a gente troca essa ideia. Põe meio que sabadão, deixa sua mulher vir aqui, fica com seu filho para sua mulher estar aqui. Mas, irmão, tem uma coisa que mexe com o homem. Quando a mulher fala: não, eu não vou fazer o que você está falando. Ah, na hora já dá vontade, mas você já pensa um monte de coisa. Eu falei: não, você vai. Ela falou: não vou. Eu falei: você vai. Ela falou: não vou. Corta pra gente dentro do carro, irmão. Briga 6 meses para nós ir pregar o evangelho em Maceió, irmão. Eu não estava levando a menina para fazer missão em um lugar que está sendo perseguido, onde ela corre risco. Irmão, a gente foi lá, nadou nas aguinhas quentes lá em Maceió, coisa linda, irmão. Eu falei para ela: você vai? Ela falou: não vou. Aí a gente chega lá no aeroporto, irmão, a gente discutindo o caminho inteiro para o aeroporto, eu e ela discutindo, brigando. Ah, não, você vai? Não vou. Ela falando que não ia, a gente indo para o aeroporto ainda, irmão. Irmão, é sério, a mulher é uma raça, velho. Sangra 7 dias por mês e não morre, eu não sei o que acontece, velho. Tá nós indo para lá, para o aeroporto, ela discutindo comigo: porque você tá errado, você deveria me escutar, porque não sei o que lá. Daí eu lá, tá bom, regozijando.
Irmão, peguei um trânsito, tinha saído bem em cima da hora, peguei um trânsito, na hora que eu cheguei no aeroporto, o que aconteceu? Perdi o voo. Irmão, eu tive que pagar do meu bolso um voo para Maceió de última hora. Você pensa como deve ter sido barato, né? E junto com isso, tinha uma voz do meu interior, na verdade do meu exterior, aqui do meu lado, falando: eu não vou, é Deus falando porque o avião vai cair, irmão do céu. E eu irritado com ela, o cara da Latam falando comigo, falou: então senhor, vou emitir aqui 2 passagens. Ela: eu não vou, moço, não compra. Aí ele: eu compro. Eu falei: compra. Ela: não compra. Ele: eu compro. Eu falei: compra. Irmão, uma discussão louca assim, o cara não tinha nada a ver com isso, coitado dele. Aí ele: moço, eu compro ou não compro? Eu falei: compra, irmão. Daí ele: tá. Ele comprou. Aí ela: mas você é muito mal comigo. Eu falei: cara, eu tô te levando pra Maceió de avião. Aí ela: não, porque não sei lá. Irmão, eu entrei num modo foco ali, irmão. Hiperfoco você usa para esse momento. Sabe aquele barulho do cinto do carro que você ignora e incomoda? Você vai deixando aquilo lá para ir treinando você, irmão. Aí a sua mulher começa a reclamar, você começa a entrar nesse lugar de foco. Aí você não escuta o que ela tá falando. Irmão, entramos no avião, a Raíssa: eu não vou. Eu falei: velho, a gente está dentro do avião. Que horas que ela vai parar? Eu não vou. Eu olhando para as pessoas: opa, tudo bem? Eu não vou. Falei: não está sendo raptada não, está comigo, é casada aqui, ó, aliança. A gente sentou na cadeira do avião, irmão, vai ficando cada vez melhor essa história. Sentamos na cadeira do avião, ela: eu estou passando mal. Aí eu: tá, o que você quer que eu faça? Eu quero ir embora. Eu falei: embora a gente não vai, a gente vai para Maceió, a gente está dentro do avião. Eu estou passando mal. Aí ela virou e começou a falar alto, irmão. Minha mulher, super tímida, ela para estar nesse estágio, era uma loucura, tão grande. A mulher do lado falou: tá tudo bem com ela? Eu falei: tá tudo bem, irmã, fica tranquilo, cuida aí do seu que eu cuido da minha. Aí a gente continuou lá, irmão, mas uma raiva surgindo dentro de mim. Aí a gente foi lá, começou a levantar o voo, irmão. Sem brincadeira, eu não tô mentindo, depois você pode perguntar para minha esposa. Começou a levantar o voo, ela: eu tô passando mal, eu vou. Desmaiou, 3 segundos e voltou. Eu tô passando mal. Eu falei: ai, fica desmaiado que tava melhor, velho. Meu Deus do céu. Irmão, resumindo, foi reclamando tudo. Chegou lá, ficamos num hotel top, dava para ver a praia. Fomos lá, ministramos na igreja. Aí o Samuel ainda levou a gente para dar um rolê, conhecer umas piscinas naturais lá. Deu um rolê legal. E toda hora eu falava: nossa, e você não queria vir, né? E você não queria vir, hein? Irmão, aí a gente voltou, foi mó paz, o rolê foi animal. E ela: agora eu quero ver se é profeta mesmo. Você acha que ela me agradeceu? Claro que não, né, velho? Você é louco, casei com mulher. Eu quero agradecer. Aí, velho, deu mais uns dias, apareceu um casal para falar com a gente. Aí a gente foi falar com o casal. Aí o cara falou: eu fui embora domingo no culto, não peguei a pregação. Eu falei: por quê? Ele falou: nossa, porque a minha esposa, cara, ela começou a falar: não, eu quero ir embora, fui embora. Aí eu falei: ah, pode crer, tal. E a Raíssa estava junto. Aí o cara foi embora, ela virou e falou: mas é um pau mandado mesmo, né? Eu falei: quê? Esse rapaz, ele faz tudo que a esposa dele quer. Eu falei: agora você fala isso, né, velho? Na hora que parecia que eu tava roubando você da sua família, levando você pra Maceió, você não falava isso aí, não. Por quê, irmão? Porque o governo não é assim, não é uma coisa que, ok, é lindo. Irmão, as promessas que você faz no dia do seu casamento são maravilhosas. É tudo lindo. E é delas que você precisa lembrar quando você estiver num avião para Maceió. É o que vai manter você casado, irmão. Mas se você transferir a responsabilidade de tudo, da direção da sua casa, da direção da sua vida para a sua esposa, a sua casa vai fracassar. Não é porque a sua esposa não é capaz, mas é porque é a missão que Deus confiou para você. Você é o homem do lar, você é o cabeça da sua casa, você que governa a sua família, os seus filhos e a sua esposa. Existe uma missão para nós, e o governo não é algo como se você fosse melhor e ela fosse pior. O governo é algo como que? Como Cristo confiou a você. O destino da sua casa depende de você estar rendido aos pés de Jesus. Tem alguém aqui comigo? Diga amém, pelo amor de Deus, irmão. E então aqui o versículo 12 disse o quê? A mulher que você me deu. É a mulher que você me deu. O problema está nessa mulher. O problema está nela. É um homem que foge da culpa que pertence a ele, que ele deveria ter governado a casa, ele que deveria ter feito.
Pula para o versículo 17. Deus começa a dar algumas direções para ele sobre como as coisas seriam a partir daquele momento, depois do pecado. Mas o versículo 17, deixa eu ler aqui para você. E disse para o homem: porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por sua causa, e com o sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. Porque deste ouvido à mulher. Aí você fala: poxa, Léo, mas você está falando que eu tenho que brigar com a minha esposa? Não, irmão. Você está falando que eu tenho que ficar discordando dela? Não. Mas o dia que o que a sua esposa disser não estiver em concordância com o que Deus está dizendo, você não pode ouvir a sua esposa. Calma aí, tem alguém aqui comigo, irmão? Vamos lá. O dia que a sua esposa disser algo que veio da parte da alma dela e não veio da parte do Espírito de Deus, irmão, você não pode ouvir a sua esposa. Você precisa ser um homem que, mais do que ouvir a sua esposa, você ouve a Deus. Você escuta a Deus e você dá direção para a sua casa. Deus está procurando nos últimos dias o quê? Assim como estava no Éden, uma família. Deus está procurando por uma família onde um homem governe. E esse homem governe segundo quem? Segundo a Cristo, aquele que deu a sua vida pela igreja. Se Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, Ele deu a sua vida por ela. Esse é o caminho que existe para mim e para você, irmão. Dar a vida pelas nossas esposas. Precisa ser um governo como é o de Cristo. Precisa ser um governo que revela a Cristo. Irmão, Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que família é importante para Ele. Irmão, o último livro do Antigo Testamento, o último versículo do último livro do Antigo Testamento, ele diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o Novo Testamento começa com a genealogia de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que quem você gera é importante para Deus. Quem te gerou é importante para Deus. A sua família revela a glória de Deus aqui na terra, irmão. Por isso que é importante você escolher bem, como o Timido falou. Escolher bem com quem você vai casar. Escolher bem com quem você está dividindo a vida. Ah, pastor, mas eu escolhi errado. Escolheu errado, irmão. Agora você faz ser certo, irmão. Agora você faz dar certo. Você faz, você vai falar como? Como Adão? Foi a mulher que me deste. Irmão, primeiro, você que escolheu. Segundo, você que vai fazer dar certo, irmão. Nosso Deus é um Deus que transforma desgraça em graça. Nosso Deus é um Deus que transforma vergonha em glória. O nosso Deus é um Deus que faz a glória da segunda casa ser maior que a da primeira, irmão. Isso não está falando de um novo casamento, está falando de você viver um novo dentro do seu casamento. De viver um renovo de Deus. Mas ainda nessa temática do que o BP ministrou antes, avança aí para Gênesis 35. Aqui para mim tem a história de um dos homens mais desgovernados da Bíblia, irmão. A história de Jacó. Jacó começa a sua história com o seu nome. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Ele é o puxador de calcanhar, aquele que passava a perna em todo mundo, aquele que sempre foi ligeiro, aquele que sempre dava um jeito. Mas de repente, o que nós podemos ver na vida desse homem? Versículo 1 de Gênesis 35, versículo 1. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Isso aqui é um chamado de Deus. Deus está chamando Jacó e está falando: ei Jacó, vem aqui para onde eu quero te mostrar. Vem aqui para onde eu quero te levar. Existe um lugar novo para você. Irmão, assim como foi com Adão, depois que Adão e Eva pecaram, existiu uma coisa que aconteceu na vida deles. Deus estabeleceu o governo. Deus disse sobre Adão: você vai governar sobre Eva. Ali ele estabeleceu um novo nível de governo. Um encontro com Deus muda a nossa vida e estabelece sobre nós um novo nível de governo. Quem diz amém para isso? Agora aqui isso vai acontecer na prática na vida de Jacó. Deus diz: ei, suba a Betel. Levanta-te e sobe até esse lugar e faz ali um altar ao Senhor. E nesse lugar ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Ele tem um encontro genuíno com Deus. E é nesse lugar onde a identidade de Jacó é trocada. Olha, pula comigo para o versículo 9. Quando Jacó voltou de Padã Arã, Deus apareceu-lhe outra vez e o abençoou. Versículo 10.
dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Irmão, sabe o que é isso? Um encontro com Jesus muda a sua identidade. Se o seu nome antes era o puxador de calcanhar, agora não é mais. Agora eu te dou um novo nome. Existe uma nova identidade que o Senhor libera sobre a sua vida. Você que recebe isso, diga amém no nome de Jesus. Irmão, um encontro com Jesus muda a sua vida, mas não apenas muda a sua vida, ele te torna um homem governante. Ele te traz o governo do céu. Um encontro verdadeiro com Jesus muda tudo na nossa vida. Nós não continuamos da mesma forma. Jacó, aquele que era Jacó e agora Israel, ele recebe um novo nome, ele recebe um novo destino, ele recebe uma nova porção. O louvor pode vir aqui me ajudar? Versículo 11: disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, e uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão da tua linhagem. Repete comigo: linhagem. Deus é um Deus que fala sobre família. Deus é um Deus que fala sobre aqueles que você vai gerar. É importante para Deus aqueles que você está gerando. É importante para Deus quem te gerou. Aí você vai dizer: Léo, mas ninguém me gerou. Eu não sei se eu sou capaz de dar destino para alguém. Jacó foi um homem que não tinha destino, mas que pôde dar destino para a sua família, que pôde dar destino para os seus filhos, mas não ainda como Jacó. Antes disso ele é tornado um novo homem. O nome de Israel vem à tona, e então Deus começa a fazer uma coisa nova na vida de Jacó. Irmão, e ele diz, versículo 12: e darei a ti a terra que dei a Abraão e a Isaque, também a sua futura descendência. Seu casamento não é só sobre a sua vida, irmão. O seu casamento é uma fonte de vida que vai jorrar sobre a vida de outras pessoas. Existem vidas que vão ser geradas através de você. Léo, mas eu já sou casado há 40 anos, você está falando isso para mim? Eu tenho aqui, irmão, meu pai, seu Nilo, homens casados há muito tempo. Outras pessoas aqui que têm muito mais tempo de casado do que eu, que poderiam ensinar algo, que poderiam me falar algo, mas eu não estou te ensinando a partir somente da minha experiência, eu estou te ensinando a partir da palavra de Deus. E esse tem que ser o nosso ponto de partida, a palavra de Deus, que é imutável e permanece para sempre. E ela libera sobre nós um novo nível de governo, sobre o nosso relacionamento hoje, sobre o nosso casamento hoje, com os nossos filhos hoje. Não, mas eu não sou casado. Sobre o seu futuro. Essa palavra fala sobre o seu futuro, sobre o que você vai viver, sobre o que o Senhor tem reservado para você. Mas agora, para nós finalizarmos, versículo 16: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. A esposa de Jacó começa a dar à luz e ela começa a ter muitas dificuldades, ela começa a ter muitas dores de parto. A esposa daquele que acabou de receber uma nova identidade, aquele que passava o seu irmão para trás, aquele que enganou o seu irmão para receber a bênção do primogênito, aquele que fez tudo para que ele fosse abençoado, aquele que desde do seu nascimento ele puxa o calcanhar dos outros. Agora a esposa dele, ele que recebeu uma nova identidade, a esposa dele, ela está dando luz com dificuldade. Próximo versículo: e enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Próximo: já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Irmão, sabe o que significa Benoni? Benoni significa filho da minha dor. No momento que aquela mulher estava sentindo muita dor, no momento de dar à luz ao filho, há uma promessa de Deus, algo maravilhoso, ela começa a sentir dor. E essa mulher diz: o nome dele vai ser filho da minha dor, porque ela morreu naquele parto. A mãe, nesse momento, ela está falando com a sua alma, ela está falando a partir do que ela está sentindo. E irmão, eu não sei você, mas eu me lembro de vários dias onde a minha mãe falou com a alma dela. Eu me lembro de vários dias onde a minha mãe falou a partir da alma dela, onde ela disse mais coisas do que ela deveria. Mas graças a Deus eu tenho um bom pai. Eu me lembro de poucas vezes onde o meu pai falou com a sua alma, mas o que o meu pai falou com a sua alma me machucou muito mais do que o que minha mãe falava. Quando meu pai me chamava a atenção e ele me trazia de volta, eu ia na hora. A minha mãe falava 10 vezes, mas quando meu pai falava uma vez, já valia. Eu vejo isso com a minha filha hoje. Minha filha tem 11 meses, irmão. A minha esposa fica brigando com ela o dia inteiro,
filha, não faz isso, não põe a mão no ventilador, não faz isso. Eu chego e falo, filha, ela já olha para baixo. Ela olha como se tivesse medo, como se fosse um temor. Por quê? Porque em algum momento a mulher ela vai falar com a sua alma, irmão, mas ela precisa de um governante que volta os olhos dela para aquilo que realmente importa. Nesse momento ela está dizendo que esse menino aqui, ele é filho da minha dor, mas agora aquele homem que teve a sua realidade mudada, vamos lá alguém, aquele homem que teve a sua identidade mudada, ele fala, não, filho meu não vai ser filho da minha dor, o nome dele será Benjamim. Ele dá um novo destino para aquele menino. Por quê, irmão? Porque o destino da sua casa não é dado pela sua esposa, o destino da sua casa é dado por você. Um sacerdote levantado por Deus que dá destino para os seus filhos, que chama de volta o governo da casa, e ele diz, ei, olha aqui, eu governo essa casa. Por quê? Porque eu sou rendido ao nome de Jesus. Não é porque eu sou um homem autoritário, não é porque tudo aqui tem que ser do meu jeito, não é porque sou eu que mando nessa casa. Cristo manda nessa casa, e eu como cabeça do lar digo, calma aí, não vai ser desse jeito não. O filho da minha dor agora recebe um novo nome. O nome dele vai ser filho da minha mão direita, filho da minha destra, aquele que vai fazer coisas em meu nome, aquele que vai receber um destino. Por quê? Porque você pode mudar o destino da sua casa, se você se render ao nome de Jesus. Se coloque em pé nesse momento, homem. Se coloque em pé você, sacerdote. O Senhor chamou você, o Senhor marcou esse dia na agenda dele. Esse dia está marcado na nossa agenda, mas antes ele está marcado na agenda de Deus, como um dia onde ele vai te lembrar que o governo de Deus está sobre a sua casa, está sobre o seu casamento, está sobre os seus filhos. E só tem um jeito de governar uma casa: se formos rendidos ao Senhor, completamente prostrados diante deles. E eu creio no nome de Jesus que o Senhor está levantando aqui homens que governarão segundo a vontade de Deus, homens que governarão e que não fugirão do seu governo, que não farão como Adão, mas farão como Israel, aquele que olha e diz, ei, eu tenho um passado, um dia eu já fui Jacó, mas hoje meu nome é Israel. Ele mudou meu nome. Um encontro com Deus muda tudo. E hoje o Senhor, não é tarde demais para você mudar, não é tarde demais para você receber o governo do céu. O Senhor está levantando nos últimos dias homens segundo o seu coração, homens rendidos à vontade de Deus, homens que estão buscando a presença de Deus sobre todas as coisas, buscando o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas, porque estamos olhando para Ele, porque Ele é o tudo, Ele é o completo, e nós estamos buscando esse lugar. Nesse momento, eu gostaria de te convidar, você que quer receber uma oração essa noite, você que como homem fala, eu quero receber uma oração hoje, seja pelo seu casamento, seja pelos seus filhos, seja pelo que for, eu te convido hoje como homem, se você precisa disso, dê um passo, vem até aqui à frente, pode encostar aqui na frente, os nossos pastores e líderes vão estar orando por você. Você que precisa de um novo de Deus do seu casamento. O Senhor não renova casamentos, o Senhor renova pessoas. Eu creio que hoje aqui o Senhor está fazendo uma nova aliança com você. E antes de renovar a sua aliança com a sua esposa, o Senhor renova a aliança dele com você. Antes de renovar a aliança entre homens, o Senhor renova a aliança entre o homem e Deus. Então hoje aqui o Senhor quer renovar a sua aliança nesse momento. Você que fala, Léo, meus filhos não tem mais jeito, eu preciso que a minha família seja rendida ao Senhor. Você que deseja, vem até aqui à frente, pode vir até aqui ao altar. Os pastores estão passeando agora, orando por essas pessoas. Se você deseja, estenda suas mãos. Líderes podem vir até aqui à frente, orar pelas pessoas. Imponham as mãos e declarem agora no nome de Jesus. No nome de Jesus nós declaramos novos casamentos no nome de Jesus. Não um novo casamento com uma nova pessoa, mas um novo casamento com a mulher da sua mocidade. Um novo casamento com aquela que você escolheu, que você prometeu que daria sua vida por ela. Então no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem renovando a aliança com homens aqui. Se tiver líderes que puderem vir desse lado aqui, podem vir orar pelas pessoas aqui. No nome de Jesus, você que está no seu lugar, estenda suas mãos, feche seus olhos, comece a interceder nesse momento.
O Senhor está vindo sobre esse lugar com um renovo nos casamentos, um renovo nas famílias, um renovo na paternidade. No nome poderoso de Jesus, nós levantamos o seu nome, Jesus, e dizemos que aqui existem apenas homens rendidos à sua vontade, homens rendidos ao seu querer, homens que farão toda a sua vontade, homens que não estão buscando a sua vida própria, homens que não estão buscando o seu prazer próprio, mas homens que estão rendidos à sua vontade, homens que estão rendidos ao seu querer, Jesus. Levanta hoje aqui homens quebrantados, homens dispostos a te obedecer, homens segundo o seu coração. Levanta aqui, Senhor, homens com o coração de Davi, um coração quebrantado e contrito, o qual o Senhor não pode resistir. Senhor, vem aqui, quebrando os nossos corações. Corações de pedra voltam a se tornar corações de carne. Corações que endureceram ao longo dos anos voltam a bater, voltam a amar, voltam a queimar de amor por ti. Levanta aqui, Senhor, homens segundo o seu coração, homens que vão cumprir toda a sua vontade, homens que vão cumprir todo o seu querer, homens segundo o teu coração, teu coração. E casas se levantem as famílias, se levantem os homens governantes, se levantem as esposas submissas, se levantem os filhos que cumprem a vontade do Pai. Uma família que revela a glória de Deus, uma família que revela a glória do Senhor Jesus. Homens que não estão buscando a sua vida, mas homens que estão perdendo tudo com alegria. Perdendo tudo com alegria. O Gui é um dos nossos chefes